O salão do hospital particular brilhava com um luxo frio, onde o silêncio só era quebrado pelo som distante de monitores cardíacos e passos apressados. Hospital Santa Aurora era conhecido por atender a elite, e naquela noite não era diferente. Lustres modernos refletiam na superfície polida do chão, criando uma atmosfera quase irreal, como se aquele lugar não fosse feito para tragédias, apenas para aparências perfeitas. Ricardo caminhava de um lado para o outro, os passos rápidos denunciando uma ansiedade que ele tentava esconder. Seus olhos, porém, não estavam fixos na porta da sala de parto por muito tempo. Eles se desviavam, repetidamente, para Vanessa. Ela estava sentada com elegância impecável, vestida de vermelho intenso, contrastando com os tons neutros do hospital. Suas pernas cruzadas, sua postura relaxada e o leve sorriso em seus lábios revelavam algo desconfortável. Ela não estava preocupada. Ela vai ficar bem, disse Vanessa, em um tom casual, quase entediado. Mulheres fazem isso o tempo todo. Ricardo passou a mão pelos cabelos, soltando um suspiro pesado. O som de um grito vindo da sala de parto fez seu corpo enrijecer. Era Helena, não havia dúvida. A dor naquela voz era crua, desesperadora. Ele deu um passo em direção à porta, como se pudesse atravessá-la com a força da vontade, mas parou. Algo o segurava, medo, talvez. Ou culpa. Vanessa apenas virou o rosto levemente na direção do som e revirou os olhos. Dramática, murmurou, ajustando o vestido como se estivesse em um evento social qualquer. O contraste entre os dois era gritante. Ricardo fechou os olhos por um instante, tentando se lembrar do rosto de Helena antes daquela noite. O sorriso dela, a forma como segurava sua mão quando falaram sobre o bebê pela primeira vez, não, os bebês. Ele engoliu seco. Os médicos haviam mencionado a possibilidade de serem dois, mas tudo estava tão confuso que ele mal conseguia pensar. Mais um grito ecoou, dessa vez, mais fraco. E depois, silêncio. O tempo pareceu se esticar, pesado, sufocante. Cada segundo era uma eternidade. Até que a porta finalmente se abriu. Um médico saiu, removendo as luvas com movimentos lentos. Seu rosto estava sério demais. Seus olhos evitavam contato direto por um breve momento, o tipo de olhar que carregava más notícias antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Ricardo se aproximou rapidamente. E minha esposa? Perguntou, a voz falhando no final. O médico respirou fundo, como se precisasse reunir coragem. Fizemos tudo o que podíamos. O coração de Ricardo disparou. Mas houve complicações graves. Nós não conseguimos salvá-la. As palavras caíram como um golpe seco. Ricardo ficou imóvel. Seu corpo ainda estava ali, mas algo dentro dele parecia ter desaparecido completamente. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Era como se sua mente se recusasse a aceitar. E então, quebrando aquele momento, veio uma risada, baixa, controlada, mas cruel o suficiente para cortar o ar. Vanessa se levantou, ajeitando o cabelo com calma. Que ironia, disse ela, com um leve sorriso, tanta dor por algo tão previsível. O médico franziu o senho, visivelmente chocado. Isso é completamente inapropriado. Mas Vanessa apenas deu de ombros, indiferente. A vida continua, doutor. Ricardo não reagiu. Ainda não. Mas algo naquele silêncio começava a mudar. O ar no corredor parecia mais pesado do que antes, como se cada parede tivesse absorvido o choque da notícia e agora devolvesse apenas um silêncio sufocante. Ricardo continuava parado, olhando para o vazio, enquanto as palavras do médico ecoavam dentro dele, repetindo-se sem parar, como um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Helena tinha morrido. A mulher que havia estado ao seu lado por anos, que sorria mesmo nos dias difíceis, que segurava sua mão com esperança ao falar sobre o futuro, não existia mais. Mas, estranhamente, as lágrimas não vinham. Era como se o corpo dele tivesse entrado em um estado de defesa, incapaz de processar a dor naquele momento. Vanessa, por outro lado, parecia cada vez mais impaciente. Ela olhou ao redor,
como se estivesse cansada daquele ambiente carregado. Ricardo, disse ela, cruzando os braços, já acabou. Não adianta ficar aqui parado. Nenhuma resposta. Ela soltou um suspiro, dando alguns passos em direção a ele. Vamos embora. Você precisa descansar. Isso, ela fez um gesto vago em direção à sala de parto, não vai mudar. O médico, que ainda estava ali, observava a cena com uma expressão cada vez mais rígida. Havia algo errado, profundamente errado, na forma como aquela mulher tratava a situação. Ele deu um passo à frente. Senhor Ricardo. A voz dele era firme, mas havia um cuidado evidente no tom. Ricardo piscou, como se estivesse sendo puxado de volta à realidade. Sim. O médico hesitou por um breve momento, avaliando a presença de Vanessa, como se decidisse se deveria falar ali mesmo. Então tomou sua decisão. Há algo mais que o senhor precisa saber. Vanessa revirou os olhos discretamente. Isso nunca acaba. Mas o médico ignorou completamente o comentário dela. Sua esposa, ele começou, escolhendo cada palavra com cuidado, estava esperando gêmeos. Ricardo franziu a testa levemente, como se a informação demorasse a fazer sentido. Eu sei, não, interrompeu o médico, suavemente, o senhor não entende. Ele se aproximou mais, baixando a voz, como se aquele momento exigisse respeito absoluto. Eles sobreviveram. O mundo parou. Dessa vez, de verdade. Ricardo ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos, antes vazios, agora estavam cheios de algo novo, choque, incredulidade, e uma centelha de algo que ele não sentia há horas, esperança. O quê? São 2 bebês saudáveis, continuou o médico, um menino e uma menina. Estão sendo cuidados agora mesmo. Por um instante, o ar voltou aos pulmões de Ricardo com força. Seu peito subiu rapidamente, como se ele estivesse se afogando e finalmente tivesse alcançado a superfície. Helena não tinha sobrevivido. Mas uma parte dela, 2 partes dela, ainda estavam ali. Vivas. Vanessa, porém, não compartilhou daquela emoção. Seu semblante endureceu. Isso complica as coisas, disse ela, em um tom frio, quase calculista. Ricardo virou lentamente o rosto em direção a ela, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Complica. Claro, respondeu ela, sem hesitar, crianças significam responsabilidades. Tempo, dinheiro, e você não está exatamente em posição de lidar com isso agora. O médico franziu o senho. Eles são filhos dele, disse, firme, e acabaram de perder a mãe. Vanessa deu de ombros. E daí? A vida continua, sempre continua, mas Ricardo não estava mais ouvindo da mesma forma. Algo dentro dele havia mudado. As palavras dela, que antes pareciam normais, agora soavam vazias. Frias, erradas. Ele pensou em Helena novamente. No sorriso dela, na forma como ela havia segurado sua mão ao falar dos bebês. Na felicidade pura que brilhava em seus olhos. E então olhou para Vanessa. E não viu nada. Nenhum calor. Nenhuma empatia. Nada. Eu quero vê-los, disse ele, de repente. Vanessa deu um passo à frente, surpresa. Ricardo, pense bem. Não, interrompeu ele, pela primeira vez com firmeza. Eu já pensei pouco demais. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais pesado. Era definitivo. O médico assentiu levemente, como se aprovasse aquela decisão. Venha comigo. Ricardo começou a caminhar pelo corredor, cada passo firme, decidido. O som de seus sapatos ecoava no chão polido, marcando uma mudança que não tinha volta. Atrás dele, Vanessa permaneceu parada. Você vai se arrepender disso, disse ela, elevando a voz pela primeira vez. Mas ele não parou. Não olhou para trás, não respondeu, porque, naquele momento, pela primeira vez naquela noite, ele sabia exatamente o que precisava fazer. E enquanto ele desaparecia pelo corredor, seguindo o médico em direção a uma nova realidade, uma que envolvia responsabilidade, dor, mas também amor. Vanessa ficou para trás, sozinha, e, pela primeira vez, sem controle.
sem influência, sem importância, e, acima de tudo, sem ninguém para ouvir sua risada.